Fala galera, tudo na paz? Vamos esperar a galera aí começar a entrar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Fala galera, beleza? Tudo na paz? Deixa eu diminuir o som aqui pra nós. Opa, é uma honra! E aí galera, fala Surrete, beleza? Fala Bela, oi Aninha, boa noite, boa noite. Fala galera, tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Que honra, que satisfação, né? Não tinha como a gente estar aqui sem trocar essa ideia hoje. Fala Luquinhas, beleza meu velho? Bom demais, aulas, né? E aí Isma, fala meu amigo Isma. Fala Titi, beleza? Bom, fala grande Marcos Morris, meu camarada, meu grande amigo Marcos Morris. Galera tá entrando aí, ó, e você tem aquele velho e bom, aquela velha e boa possibilidade de clicar aí e compartilhar. Acho que todo mundo me escuta bem. Se me escutam bem, coloca um joinha aí embaixo, tá certo? E a gente vai bater um papo sobre, moçada, aquela quebrada. E aí, Ana, tudo bem? Aquela quebrada sinistra chamada o que, moçada? Afeganistão. Então, se liga, vai colando aí, velho, vai divulgando, vai compartilhando pra gente trocar aquela ideia sobre essa região extremamente complexa do planeta Terra, beleza? Vocês estão bem, todo mundo? Ô minha comadre aí, oi comadre, como é que você tá, beleza? Diegão, fala Vitinho, tudo na paz aí? Rebequinha, oi meu bem, meu afilhado Gabriel Félix, que honra, fala Lucas, beleza? Oi Yasemin, ô minha princesa, tudo tranquilo, tudo na paz? Cara, que massa, velho, que fera, muita gente que eu não via, que eu não trocava ideia há muito tempo, cara, bom demais, bom demais. E aí, Vitinho, beleza? Ah, fera demais, Giovana. Oi, Jojo, tudo bem, tudo tranquilo? Pois é, galera, a gente tá aqui pra bater aquele papo, né, aquele papo sobre aquela treta que tá rolando lá no Afeganistão. E, cara, hoje eu confesso a vocês que eu vi o dia e fiquei um tanto quanto incomodado. A galera, Flávio faz uma live, Flávio faz uma live, Flávio faz uma live, Flávio faz uma live. Porque, cara, eu vi de tudo hoje. Eu vi partido de extrema esquerda valorizando o Talibã. Eu vi gente falando que o Afeganistão é comunista. Eu vi de tudo hoje, velho. E aí, cara, bate no coração. Geopolítica, né, brothers? Então, bate no coração e não tem como a gente deixar de trocar essa ideia. Então, poxa, muito obrigado pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Faz muito tempo que a gente não troca essa ideia. E, cara, chama a galera aí pra gente trocar essa ideia. Fala Sam, beleza meu camarada? Cara, que massa Sam, que notícia boa irmão. Que massa, cara, que felicidade. Muita gente legal aí, muita gente, pô, e muita notícia boa. Cara, felicidade demais estar com vocês. Vamos nessa? Vamos trocar ideia? Galera, o que tá acontecendo no Afeganistão? Fala pra mim assim. A gente vivencia hoje uma situação assustadora, né? Nós observamos as cenas, né, da galera presa no aeroporto tentando entrar nas aeronaves de maneira até um tanto quanto afrouxada, a parada arrochada, né? A parada tensa. Mas, cara, o que tá envolvido nisso tudo? Não tem como a gente falar de Afeganistão, falar de Talibã, né? Falar inclusive da própria postura dos Estados Unidos sem compreender, meninos e meninas, que há nesse contexto alguns elementos históricos, como por exemplo a influência soviética durante as décadas de 50 e 60. Fala Gugu, beleza meu camarada? Né? A gente não tem como falar sobre isso sem citar a guerra do Afeganistão, né, e a invasão soviética, né, a formação dos grupos fundamentalistas, né, e todo esse papo a gente costuma chamar de as origens do fundamentalismo contemporâneo, né? Para quem quiser, inclusive, eu fiz um podcast, tá lá nos veículos aí de stream de áudio, né? Chamado Mundo em Desordem, que é um podcast só sobre geopolítica. A gente vai começar, inclusive, a segunda temporada. E galera, cara, não tem como a gente deixar de citar esses movimentos históricos, esses antecedentes que ajudaram a construir, a fundamentar aquilo que nós chamamos de Afeganistão. E aí lembrem-se, tá, meninos? O espaço tá aí para vocês perguntarem, pode jogar as perguntas que a gente vai, na medida do possível, tentando trocar uma ideia com vocês, beleza? Bom, alguns pontos são importantes. Toda vez que a gente fala
galerinha, desse contexto histórico que inaugura esse conflito lá na região do Afeganistão. A gente está falando de um país da Ásia Central, próximo ao Oriente Médio, né? Alguns bibliógrafos afirmam que é Oriente Médio, outros não, mas essa é uma discussão meramente procedimental, tá? O que é importante, é um país extremamente estratégico em termos de localização, né? Fez fronteiras com as repúblicas soviéticas, né? Faz fronteira com a China, faz fronteira com o Paquistão, é uma passagem importante para a Rota da Seda, além de ser uma ligação, meninos e meninas, para aquilo que a gente chama, muito estreitinha, mas muito importante, ali para o Oceano Índico. Ou seja, estrategicamente sempre foi uma zona de muito interesse geopolítico, tanto dos Estados Unidos quanto da própria União Soviética, tá? A União Soviética, até por conta da força das repúblicas, vejam ali Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, etc., Tadjikistão e outros tantos, né? A União Soviética sempre teve muita força ali naquela região. E lembre-se que durante a Guerra Fria há um objetivo dos Estados Unidos de promover um cordão sanitário e, portanto, isolar a União Soviética, né? E com as chamadas proxy wars, né? Ou seja, as chamadas guerras por procuração, né? Foi assim na Guerra das Coreias, foi assim na Guerra do Vietnã, foi assim, por exemplo, em amplificar os conflitos entre Índia e Paquistão, que são duas potências nucleares, aquela onda toda, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem algumas questões que são fundamentais, tá? Primeira delas, meninos, da década de 50 para frente, até o final da década de 70, a União Soviética teve ali muita força, tá certo? Muito controle, inclusive de ordem política. E esse controle, fala grande Andrés, tudo bem? Fala Enzo, beleza, meu camarada? Beleza? E esse controle de ordem política, ele está diretamente relacionado à constituição, inclusive, de um partido, moçada, chamado Partido Democrático do Povo Afegão, PDPA, tá certo? Esse partido era comandado, moçada, pelo Muhammad Khan, né? O Muhammad Khan é fortemente alinhado com os soviéticos, aquela onda toda, tá? Mas num determinado momento, meninos e meninas, Khan sofre um golpe militar e quem ascende ao poder é o Tarak, tá? Quando o Tarak ascende o poder, a gente começa a ter uns certos embrólios ali, né? E esse golpe, inclusive, que ficou reconhecido como a Revolução de Saur, ele marca o início de uma cisão entre os soviéticos e afegãos. E aí, lembre-se, tá? O Afeganistão, meninos e meninas, é um local extremamente complexo em termos de pluralidade étnica, né? É nesse momento que acende ali o que nós chamamos de mujahedins, né? E quando os mujahedins acendem, um grupo étnico, né, que tentava de alguma forma combater a interferência soviética, a gente passa a ter um problema político muito grave, tá certo? Esse problema político vai suscitar um terceiro golpe, né, que vai promover a ascensão do cara chamado Razuflah Amin. Quando a Amin assume, meninos e meninas, é evidente que a cisão já estava posta. E essa cisão, ela combinou com a invasão soviética, invasão promovida pelo Brezhnev, e que vai gerar uma série de problemas. Problema número 1, tá? Existe uma disputa política, né? Uma disputa política interessante a partir dos interesses soviéticos e afegãos. Essa é a primeira questão. Segunda questão, que é extremamente importante, que a gente não pode deixar de salientar. Quando a gente fala de toda essa região, meninos e meninas, não se esqueçam que a década de 70 é a década dos choques do petróleo. 1973 com a guerra de Yom Kippur e 1979 com a Revolução Iraniana. E isso muda definitivamente a postura dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio. Consequentemente, determina, meninos e meninas, aquilo que nós chamaremos fundamentalmente de práticas de combate à ascensão soviética naquela região. E por que isso é muito importante? Porque quando a gente tem a mudança política ou geopolítica dos Estados Unidos, os projetos de intervenção eles ficam mais claros. E eles são determinados de 3 formas, tá? Existem 3 tipos de intervenções produzidos pelos Estados Unidos naquela região. Intervenção número 1, o fortalecimento de grupos fundamentalistas. Intervenção número 2, a constituição de milícias armadas, treinadas inclusive dentro dos Estados Unidos. E intervenção número 3, os golpes de Estado, né, que promoveram a formatação de ditaduras de ordem civil ou militar na região.
lembre-se que esse não é o primeiro caso de intervenção norte-americana, né? A década de 70 não vai iniciar o processo. Em 1953, moçada, a gente tem o Mohamed, né, lá no Egito, lá no Irã, sofrendo um golpe que promoveu a ascensão daquilo que nós chamamos, né, da dinastia dos Shahs. Né? Então os Estados Unidos já sabia como mais ou menos agir. E existia uma preocupação muito grande em relação ao Oriente Médio. Os Estados Unidos, meninos e meninas, precisou geopoliticamente fazer uma opção. Qual era a opção? Opção número 1, permitir a ascensão dos grupos fundamentalistas ou permitir a ascensão do quê? Dos movimentos comunistas ou dos partidos socialistas. Ou seja, entre um e outro, no que ele preferiu intervir, moçada? A constituição de grupos fundamentalistas. Por isso que a gente chama essa intervenção norte-americana de as origens do fundamentalismo contemporâneo ou do fundamentalismo moderno, tá certo? E aí tem um ponto importante para a gente construir essa temática. Você tem um choque do petróleo, o preço do petróleo cresce de forma vertiginosa, né? Em 73 ele sai de 8 dólares o barril para 32 dólares o barril. Em 1979 ele sai de 32 dólares o barril para 89 dólares o barril, ou seja, o preço da produção é absurdo e, em função disso, vamos intervir para a gente ter mais controle sobre o nacionalismo, impedir os países de se transformar em países alinhavados com a União Soviética, né? E nesse contexto você tem aí uma bala de prata, né? Que bala de prata é o fundamentalismo que vai combater diretamente essa investida socialista. Acontece isso no Irã, né? Com a revolução do Shahs e o fundamentalismo xiita ganhando força. A Revolução Iraniana acaba em 79, vejam como 79 é um ano interessante, ela acaba sendo a terceira derrota dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? E aí a gente vai ter o que, meninos e meninas? Os Estados Unidos promovendo um golpe militar que promove a ascensão, galera, daquilo que nós chamamos, e esse também é um ponto extremamente importante, daquele que nós chamamos de Saddam Hussein lá no Iraque. Só que o Iraque é um país de maioria xiita, que passou a ser comandado por um sunita. E isso vai gerar o quê? A lógica de um conflito. O reavivamento do conflito entre xiitas e sunitas. Ponto importante dessa discussão que eu acho legal. No meio desse processo, temendo perder o protagonismo naquela região, nós temos um ponto que é fundamental. E que ponto é esse? A União Soviética invade o Afeganistão. Né? Ou seja, o Irã expulsou inclusive os socialistas, o Iraque é outro grande produtor de petróleo, hoje está alinhavado com os Estados Unidos, e você tem o Afeganistão na outra esfera, né? Teoricamente sob o comando soviético. Mas, cara, tudo isso deu errado. Nesse sentido, por quê? Porque nem o Iraque ficou sempre sob a mercê dos Estados Unidos, muito menos o Afeganistão sob a mercê da União Soviética. Cara, já que a gente acabou de falar de Olimpíadas, há um ponto aí que eu acho que é fundamental nessa discussão, né? Por conta da invasão soviética ao Afeganistão e o início da chamada Guerra do Afeganistão, o que é que nós tivemos, meninos e meninas? A boicote às Olimpíadas de Moscou. A delegação norte-americana e muitos dos aliados dos Estados Unidos não foram a Moscou, aquela Olimpíada que aparece o ursinho chorando, né? Aquela parada toda e tal, né? Eles não foram em função disso. Bom, o que os Estados Unidos fez? Então vamos lá, vamos intervir lá no Afeganistão. E como que essa intervenção foi desenvolvida? Primeiro, meninos e meninas, com o fortalecimento de grupos fundamentalistas, né, que eram extremamente radicais naquilo que nós chamamos de entendimento sobre a Sharia, né, são salafitas. E um desses grupos, ele fazia fronteira, moçada, com o Paquistão, também apoiado pelos Estados Unidos, que acabaram de se transformar numa potência nuclear, né, certo? E um desses grupos é justamente o Talibã. Então, os Estados Unidos fortalece o Talibã para que o Talibã combatesse junto com os Mojaheddins, né, a invasão soviética no Afeganistão. Quem é o Talibã no jogo do bicho?
O Talibã é um grupo fundamentalista, salafita, né, que tem uma interpretação extremamente severa do Corão e que, moçada, é extremamente radical, sobretudo no que tange a questão de gênero, ou seja, a mulher no Afeganistão e no Paquistão é fortemente, qualquer tipo de direito é fortemente combatido pelo Talibã, né, e também, meninos e meninas, a comunidade LGBTQIA+, e afins, tá certo? Ou seja, um dos maiores riscos que nós temos com a ascensão do Talibã novamente é justamente a violência desmedida contra esses grupos. E aí é um detalhe que eu acho super interessante também dessa discussão, né? Lembra do caso Malala, né? A Malala, moçada, que é a prêmio Nobel mais nova da história do prêmio Nobel, né? A Malala foi, meninos e meninas, atingida com um tiro na cabeça, né? Por lutar pelo direito de estudar e lutar pelo direito de outras pessoas estudarem. Então, daí você já consegue ter uma base de quão radical é esse grupo. Lembrando que o fortalecimento militar dele nada mais é do que meninos e meninas, a lógica, a praxis, né, de intervenção norte-americana. Acabou nisso, meninos e meninas? Evidentemente que não. Depois da invasão soviética, a gente tem a ascensão do Karmal, né, que é um outro presidente que vai estar mais alinhavado com a União Soviética. E aí, os Estados Unidos, temendo uma derrota da sua estratégia de Himmler lá no Afeganistão, começa a construir e estruturar milícias armadas de migrantes, né, muçulmanos radicados nos Estados Unidos. Dentre essas milícias armadas, nós temos inclusive, meninos e meninas, o treinamento daquele cara chamado Osama Bin Laden, né? Bin Laden, que é filho da segunda família mais rica do Afeganistão, que foi, da Arábia Saudita, que foi, moçada, para os Estados Unidos explorar petróleo, a família que é especializada em engenharia civil e perfuração de poços de petróleo. O Bin Laden passa parte da sua adolescência, né, e parte da sua início da sua vida adulta dentro dos Estados Unidos, é treinado pela Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos. Aliás, eu tenho foto do Bin Laden de Black Power e calça boca de sino dançando Dancing Days, né? É muito doido, né? E, cara, isso você acha com muita tranquilidade na internet. Os jornais norte-americanos, a imprensa norte-americana, tratava o Bin Laden, chamava o Bin Laden de o príncipe saudita. Pode deixar, Sofia, vai ficar salva no meu, né, nas postagens, beleza? Ele era chamado, meninos e meninas, de o príncipe saudita contra o império do mal. Essa é uma publicação clássica do The Washington Post, né, com a face do Bin Laden. Ou seja, o Bin Laden não era inimigo norte-americano, ele é produto dos Estados Unidos, assim como foi, moçada, o próprio Talibã. E aí, nesse contexto, milícias desembarcam lá no Afeganistão e começam a combater meninos da União Soviética. Moral da história: porrada come a União Soviética, moçada, a partir de 1983, 84, começa a tomar uma ré, né, perder muitos soldados, né? Isso inclusive suscita a União Soviética, aliás, a União Soviética que já estava vivendo um processo de implosão, né? Isso inclusive, moçada, reforça a tese de reformismo no Partido Comunista da União Soviética, né? Esse reformismo inclusive é muito significativo porque a gente vive ali o período de implosão, ou seja, a União Soviética, moçada, não é destruída de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Número de soldados mortos gigantesco, os gastos militares absurdos, e isso vai fazer com que ascenda ao poder na União Soviética o Gorbachev, Mikhail Gorbachev. E o Gorbachev ascende com um objetivo principal: tirar, moçada, a União Soviética da guerra do Afeganistão. E ele não consegue no primeiro momento. Por quê? Porque o caos estava armado, a situação era extremamente caótica, e ele só vai conseguir fazê-lo, meninos e meninas, em 1989. Né? Aí já era tarde demais, a desgraça social já estava produzida e etc, etc. Bom, ao sair da guerra, o desastre, meninos e meninas, ele era absurdamente gigantesco. E quando, meninos e meninas, o governo soviético sai, o Amin,
não conseguiu controlar os rebeldes, né? E esses rebeldes, meninos, comandados pelo Mujahedin e pelo Talibã, de um país que tinha uma massa absurda de pessoas refugiadas, esses Mujahedin, moçada, começaram a impor a famosa jihad, ou jihadismo, nessa lógica da guerra santa, e passaram a contar maciçamente com o armamento norte-americano nesse processo. Aliás, existe uma foto muito clássica disso, e para quem quer conhecer um pouco dessa história, tem um filme muito bom sobre esse assunto chamado Caçador de... Aliás, um livro que virou um filme, os dois são muito bons, chamado O Caçador de Pipas. Acho que alguns de vocês já viram. E uma das fotos muito emblemáticas é a foto de uma criança, meninos e meninas, no Afeganistão, né? Uma criança muito marcada, né, pelo conflito, e dos olhos muito claros, um olhar muito forte, e depois fizeram até essa foto com ela de novo, né, para ver como é que ela estava hoje, a situação mais ou menos a mesma, né, da violência, inclusive, em relação às mulheres. Bom, o Amin, claro que ele não consegue se manter no cargo, né, os Mujahedin ascendem o poder, moçada, e aí a gente tem a ascensão também dos chamados Bleeders, né? Para quem não sabe quem são os Bleeders, é um grupo paramilitar e militar norte-americano, ou seja, com apoio militar, treinamento militar, que passou a dar, meninos, sustentação para o desenvolvimento de alguns grupos fundamentalistas, dentre eles o próprio Talibã. E aí, meninos e meninas, quais são as consequências fundamentais desse processo, né? O Talibã, em 1996, vai chegar ao poder com apoio norte-americano. Só que tem um ponto aí, um vácuo nessa história que eu acho que é importante a gente destacar. Lá em 1990, o Bin Laden, em 89, 90, o conflito já está acabando, e em 90 ele volta para a Arábia Saudita. Ao invés dele voltar para os Estados Unidos, ele volta para sua terra natal. Só que nesse processo, meninos, ele vai, de alguma forma, se aprofundando na questão que nós chamamos na questão do jihadismo, né? Do sunitismo, etc, etc. E aí você tem um ponto que eu acho que é bem legal da gente destacar. Que ponto é esse? Primeiro, a primeira lógica essencial. Ao se aprofundar, meninos e meninas, na fé islâmica, o Bin Laden ele vai se tornando mais extremista, mais fundamentalista. Aquele grupo de milicianos se transformou naquilo que nós chamamos de a base, a Al-Qaeda, né? E aí você tem um detalhe nesse processo que vai desencadear aquilo que nós chamamos de a globalização do terrorismo. E o que é isso, meninos e meninas? É o que nós chamamos de Guerra do Golfo. Cara, a Guerra do Golfo foi isso, beleza? Fala, Joãozinho, que massa ver vocês. A Guerra do Golfo, galera, ela é circunstancialmente importante para a deflagração do terrorismo. E por que isso? Guerra do Golfo Pérsico, moçada, vai ser entre quem? Entre um país chamado Iraque e um país chamado Kuwait, né? A fala do Saddam Hussein. O Kuwait é uma invenção britânica no Oriente Médio. E ele estava correto. O Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, etc, etc. Meninos, nada disso existia no Oriente Médio. Isso são elites, né, que ajudaram a comandar a exploração do petróleo pós Primeira Guerra Mundial, né, que foram transformados em estados, né. Então vejam como é que essa coisa é muito doida. Então Saddam Hussein, que tinha um problema grave. Acabaram de viver também uma guerra muito longa, né? A guerra Irã-Iraque, mais de 1 milhão de pessoas mortas. A intervenção foi da ONU para acabar com o conflito. Não existiu vitorioso esse conflito. Existiu um armamento muito forte da Arábia Saudita e o enfraquecimento do Irã. Mas o Irã não perdeu a guerra. Tanto é que o Qassem Soleimani foi um cara extremamente vangloriado no Irã. Foi assassinado ano passado, né, em janeiro do ano passado, pelo um drone norte-americano, né? Ele era um herói dessa guerra, né? Enfim, quando ela acabou, o Saddam Hussein tinha essas armas do apoio norte-americano. E aí você tem uma outra questão que é importante. Eu invado o Kuwait para ter uma saída para o Golfo Pérsico. Dali, moçada, 35% do petróleo do mundo é extraído. Então, você tem um conflito ali pela questão territorial. Só que a Arábia Saudita não permite, moçada, que o Iraque avance sobre o Kuwait. Cara,
A Arábia Saudita é o país, era o maior produtor de petróleo naquele momento e é um aliado norte-americano absurdo. Tanto é que 6% do PIB norte-americano está sob o controle, moçada, de sauditas. E naquela época, ainda mais. O PIB norte-americano passando pelo processo de desenvolvimento de outras tecnologias. Mas, cara, 6% do PIB é coisa pra caramba, né? É quase o PIB do Brasil, só na mão de sauditas. E aí... a Arábia Saudita intervém nesse conflito e quando intervém nesse conflito começa a bombardear o que? O Iraque. Aí aquele cara chamado Osama Bin Laden fala o seguinte, pera aí, brother, aquele cara que vocês estão bombardeando é um sunita. Estados Unidos, você não pode permitir que um sunita seja atacado, porque isso depõe contra aquilo que eu sou dentro do Oriente Médio. Um líder, um cara que ajudou a combater os soviéticos, etc, etc, etc. Então, por favor, esses caras não podem bombardear a família Saudi. Vocês não podem bombardear o quê? O Iraque. E aí, cara, é muito doido isso, né? A Arábia Saudita solicita a ajuda dos Estados Unidos. Um presidente dos Estados Unidos que era vice-presidente no governo Reagan, né? E foi fundamental para os conflitos entre Irã e meninos e meninas Iraque. E foi o mentor das ideias, né, de intervenção no Afeganistão. É um cara que a gente conhece como George H. Bush, ou também conhecido como Bush pai, sacaram? E o Bush pai, então presidente dos Estados Unidos, faz o quê? Ataca o quê? Ataca o Iraque. Uma ação, moçada, que durou uma noite aí, chamada de Tempestade no Deserto, a maior ação aérea registrada no planeta pós o que, moçada, Segunda Guerra Mundial. O Iraque é destruído. Só que o Iraque é destruído e o Osama Bin Laden vai fazer o quê? Olha só, eu não concordo com isso. Essa não é a postura adequada contra o sunita. A família Saudi, você é de origem sunita. Eu dei todo apoio para vocês, e etc, etc, etc. Aí vem um problema, galera. Que problema é esse? A família Saudi expulsa o Bin Laden. E quando expulsa o Bin Laden vai para o Afeganistão. Aquele grupo, aquela milícia que antes era o que, moçada? Alinhada com os Estados Unidos e com a Arábia Saudita, se volta contra esses dois, né? Os Estados Unidos não dão apoio e também viram um inimigo, moçada, da causa sunita. E aí... Satangões aí, olha só. E aí, meninos e meninas, 3 dias, exatamente, Gui, 3 dias, uma noite bombardeou e a noite em 3 dias tomou Bagdá, né? E aí tem um detalhe que eu acho que é importante desse processo todo, tá? O Osama Bin Laden vai para o Sudão e lá no Sudão, meninos e meninas, a Al-Qaeda se transforma não só num grupo, deixa de ser um grupo miliciano e passa a ser uma organização terrorista. Eu não sei se meu amigo Bogado tá aí, mas quem conhece o Bogadinho lembra da fase dele Rinodê, né? Cara, a Al-Qaeda é tipo a Rinodê, tipo Herbalife, tipo essas paradas aí de pirâmide, tá ligado? O que acontece? Sem nenhuma ofensa pra ninguém, tá, meninos? Então o que rola? Vai ficar assim, Dani, vai ficar assim lá nas minhas postagens, tá? O que acontece? A Al-Qaeda, moçada, ela é chamada de a base, por quê? Porque você tem um gestor dessa estrutura, dessa organização, e você tem vários grupos terroristas alinhavados a ela. E isso é importante por quê? Porque quando a Al-Qaeda é estruturada, vários grupos do norte da África, do Sudão, ou seja, Sudão, por exemplo, vocês viram, né? Sudão, por exemplo, meninos, Somália, o Al-Shabaab na Somália, Irmandade Muçulmana no Egito, né? O Boko Haram, por exemplo, lá na Nigéria, né? Vários grupos sunitas, inclusive Hamas, meninos e meninas, passam a receber financiamento, grana de quem? Do Osama Bin Laden. Ou seja, de alguma forma ele controlava os eventos, né, de terrorismo no mundo. Só que você tem um detalhe que é importante nessa discussão. O Bin Laden controlava o terrorismo, mas passa também a fazer a propagação dele para além das províncias. Ou seja, meninos e meninas,
Quando a gente fala de estrutura do terrorismo, o terrorismo ele é subdividido em 3 tipos. O primeiro tipo dele é o terrorismo de civilização contra Estado, que é justamente o que a Al-Qaeda faz. Ou seja, eu ataco a sociedade civil promovendo práticas de terror, pânico, etc, etc. Mas o objetivo ao atacar o World Trade Center não é matar aquelas pessoas do World Trade Center, é matar aquelas pessoas do World Trade Center para afetar o Estado norte-americano. Quando eu tento atingir o Pentágono, a Casa Branca, o objetivo é atentar contra o Estado, tá? E a Al-Qaeda é a base disso. A gente também tem outros tipos de terrorismo, né? O terrorismo de Estado contra a civilização, Brasil ama eu deixo, crucificação, né? Inquisição, aquelas paradas todas, né? E também, moçada, de civilização contra a civilização, que é o caso, por exemplo, do Estado Islâmico. Eu não ataco o Egito, eu ataco o cristianismo realizado no Egito, eu não ataco a França, eu ataco aquilo que a França representa na formação do Estado sírio. Vocês entendem mais ou menos como é que funciona? E o Bin Laden faz o seguinte, sai do Sudão e vai lá para o Afeganistão. E o Talibã, que estava ascendendo, meninos e meninas, né, politicamente, com apoio norte-americano lá no Afeganistão, dá o que morada para o Talibã. Passa a ser o Afeganistão a base daquilo que nós chamamos do terrorismo da Al-Qaeda. Ok. O que os Estados Unidos, o que a Al-Qaeda começa a fazer, meninos? Começa a combater o quê? A combater o chamado Estado norte-americano, né? Então começa a bombardear embaixada norte-americana, como a do Quênia, basta atacar, por exemplo, meninos e meninas, porta-aviões no Golfo Pérsico e promove um ataque, inclusive com financiamento de alguns países, promove o que, meninos e meninas? Meu velho, tudo bem? Promove o que? O ataque mais famoso, que é o chamado de 11 de setembro. O 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda bombardeia os Estados Unidos, sequestra aviões, aquela onda toda. Ponto. Essa história vocês já conhecem. O grande barato dessa história é o que ela gera depois. Primeiro ponto que ela gera, moçada, que eu acho que é super importante da gente destacar. Ponto número 1, tá? Isso vai fazer o Bush. Na época, os Estados Unidos é governado pelo Bush filho, né? Olha só como as coincidências, que não são nada coincidências, né? O Bush filho, meninos e meninas, vai determinar uma nova política, né? Chamada doutrina Bush, que a gente vai chamar de guerra ao terror. Fala, Digão, beleza? Lógico, vou falar também, Gui. Vou lembrar disso já, tá? Meninos e meninas. Então, a doutrina Bush, Bush tinha como base a chamada guerra ao terror, né? E aí, cara, tem uma questão que é muito importante. Os Estados Unidos foi atacar no seu território, né? Existe, até numa guerra existe ética. Então, os Estados Unidos tinham todo o direito de responder a isso. E qual foi a resposta dos Estados Unidos? Primeiro, a formatação daquilo que nós chamamos de o eixo do mal. Grupo dos países que ameaçam a estabilidade do planeta em nível global, né? Primeiro Iraque, ainda com Saddam Hussein, perdão, né? Depois o que, meninos e meninas? O próprio Afeganistão com o Talibã, né? Talibã dando guarita para a Al-Qaeda, e esses elementos todos fizeram com que em novembro de 2001, ou seja, novembro do mesmo ano, nós tivéssemos uma invasão ao chamado Afeganistão. Essa invasão, moçada, ela tem algumas características. Primeiro, ela teve apoio da comunidade internacional, pode crer? Só que ela gerou, meninos e meninas, uma situação caótica do ponto de vista social, não só para os afegãos, mas também, moçada, para os soldados, para as instituições, para as organizações internacionais, para as ONGs na região. O Afeganistão vivenciou uma situação complexa, mas a justificativa era plausível. Qual era a justificativa? Achar o Osama Bin Laden e acabar com a Al-Qaeda. Moral da história, meninos e meninas, apoio internacional, apoio inclusive do Vladimir Putin, que recém tinha ascendido ao poder, né? Lembra que o Boris Yeltsin renuncia em 99, em 2000, meninos e meninas, o Vladimir Putin assume, né? Em 2001, Vladimir Putin, que vivia ou vivenciava problemas ali também na região ali do Cáucaso, também de origem muçulmana, né? Apoia os Estados Unidos na invasão ao Afeganistão.
né? Ou seja, Talibã é retirado do poder e vamos começar a buscar o que, moçada? O Bin Laden. Só que o Talibã é retirado do poder, mas ele não é eliminado. Ou seja, quando eu falo eliminado, meninos e meninas, a lógica do grupo continua... Bom, meu negócio caiu. A lógica de funcionamento do grupo continua sendo claramente o que, moçada? Abastecido, inclusive por alguns grupos. E aí você tem um detalhe que eu acho que é legal, né? O Talibã não foi... qual o ponto da doutrina Bush, né? A doutrina Bush, ela prega só o seguinte, moçada: combate ao terrorismo, a guerra ao terror. Ou seja, ela garante que há justificativas para a intervenção norte-americana em qualquer estado, teoricamente, para combater o terror ou para prevenir possíveis ataques terroristas em qualquer país. Tá certo? A justificativa, evidentemente, por tudo aquilo que rolou. Os caras, a publicidade do confronto, do conflito norte-americano foi absurda, né? Até porque era nos Estados Unidos, e o ataque matou 2.900 pessoas. Então, tudo isso era, de alguma forma, extremamente importante para que a gente tivesse, né, o combate ao terrorismo. E o mundo comprou essa ideia, inclusive o Brasil. O presidente à época, o Fernando Henrique Cardoso, foi favorável à intervenção. Como eu acho que o mundo todo seria numa situação como aquela. Ponto. Só que o mundo começa a viver um caos, né? Carlyle ganhando dinheiro demais. Fala, filhote, beleza? Carlyle Ganjãozinho, que bom te ver, cara. Carlyle ganhando, fala meu irmão aí, Otávio Barreto, geógrafo maravilhoso, seu lindo, né? Carlyle ganhando muita grana. Aliás, tem um documentário muito legal chamado Fahrenheit 11 de setembro, que mostra uma visão um pouquinho diferente sobre os atentados, né? E aí, cara, vamos lá, vamos caçar o Bin Laden, vamos caçar o Bin Laden, vamos caçar o Bin Laden. Moral da história, passou um ano, passaram-se 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nada de achar o Bin Laden, nada de achar o Bin Laden. No meio desse processo, a invasão ao Iraque em 2003, né? Essa sem apoio da comunidade internacional, inclusive com o veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, veto de Rússia, de França e de China, contrária à intervenção no Iraque. E a alegação era, ou a justificativa, que o Iraque tinha armas de destruição em massa e apoiava grupos terroristas, financiava, por exemplo, a Al-Qaeda, coisa que jamais foi comprovada, né? E aí você tem um detalhe: vamos lá, vamos caçar o Bin Laden. Bin Laden é o cara mais procurado do mundo, Bin Laden é o cara mais procurado do mundo, e isso acaba de alguma forma justificando a manutenção do Bush, né, que tem um governo inclusive muito complexo, muito questionável, né? Ele fica por 2 mandatos, né? E depois vem no auge da crise vem o que, moçada? O Barack Obama, tá? Gininha, vou colocar no YouTube mais tarde, beleza? E aí, galera, dentro desse cenário nós temos uma questão que é emblemática, beleza? O Bin Laden finalmente é encontrado, mas é encontrado no Afeganistão? Não. O Afeganistão é um país montanhoso, de difícil acesso. Muitos afirmavam que a Al-Qaeda se aproveitava dessas nuances geográficas para se esconder, e era muito difícil achar os caras. Ou seja, o caos fundamentalmente se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo o fundamentalismo perdendo força na região, tá certo? E quando a gente fala perdendo força, há de fato, moçada, uma desestruturação social que impede, inclusive, meninos e meninas, o controle político de determinadas áreas importantes, né, da região. O que é questionável pra caramba: quem ascendeu politicamente nos Estados Unidos, né? No Afeganistão, né? Com o apoio dos Estados Unidos. Isso também a gente vai absorver da nossa discussão já já. Dentro dessa lógica, o Bin Laden é achado em 2011, já no governo Obama, aonde? No Paquistão, né? O bicho deu mole, né? O sniper americano, o Marcão se amarra quando fala disso, né? O sniper americano, né? O Marcão fala sempre desse filme, né? O Bin Laden foi dar uma visitada no filho que estava casando no Paquistão e tomou uma pedrada no pé da orelha, né? Morreu lá no Paquistão. Só que aí, disso tudo, a gente tem o desencadear de um problema. E qual é o problema importante desse cenário? Problema número 1, galera. Nós temos o líder da Al-Qaeda morrendo. Quando o líder da Al-Qaeda morre, aquilo que era uma pirâmide passa a ser o que, moçada? Um leque. Abrem-se os leques para tudo quanto é lado. Ou seja,
O terrorismo que era controlado pelo Bin Laden passa a ser agora, meninos e meninas, se modifica a sua estrutura de dominação. Ou seja, a gente tem a fragmentação da Al-Qaeda, a gente tem a construção, sniper americano, exatamente, né? A gente tem o que, meninos e meninas? A Al-Qaeda no Iêmen, a Al-Qaeda na Indonésia, tem a Al-Qaeda até na China, só para vocês terem uma noção, e isso vai fazer a gente entender um pouco do cenário atual, beleza? Ou seja, o terrorismo ele se amplifica, inclusive, meninos e meninas, isso vai gerar lá na frente a formação do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, né? No Iraque e na Síria, ali, grupos fundamentalistas que tinham como meta de derrubar de sistemas autoritários ali naquela região no auge da Primavera Árabe. Ou seja, o Bin Laden não foi morto lá. A morte do Bin Laden, moçada, ela teoricamente ela trouxe mais problemas por conta da ramificação. Boko Haram é um símbolo disso, Al-Shabaab também. E os grupos fundamentalistas do Afeganistão perderam força, mas meninos e meninas não tiveram para si aí a desconstrução final, né? Que teoricamente era o que os Estados Unidos deveria ter feito, né, como potência interventora. Detalhe, hoje o Joe Biden inclusive fala assim, a gente não queria fazer daquele espaço uma nação. E aí você tem um problemaço. Pô, você está intervindo, você está modificando a estrutura política do local. Quem está ascendendo ao poder é alinhado com os Estados Unidos. E aí você não cumpre o seu papel, moçada, de fazer daquilo ali uma nação. Pelo menos questionável essa postura do Biden, tá? Bom, dentro desse cenário, a gente tem outro detalhe que eu acho importante da gente destacar. O áudio tá bacana aí pra vocês, não tá? Os Estados Unidos, aliás, eu sempre brinco dizendo o seguinte, tá? Sair do Afeganistão e do Iraque, meninos e meninas, é um objetivo dos Estados Unidos independente de ideologia, tá? Era a promessa do Obama sair do Afeganistão, ele não conseguiu sair. A justificativa é que ele falava que se os Estados Unidos saíssem do Afeganistão, o caos ia acontecer, e tem certa razão nesse processo, tá certo? Obrigado, meninas. Outra questão importante citado nesse processo, o Donald Trump, que acabou de falar uma bobagem ali, né? Aliás, falar bobagem do Donald Trump é tipo pleonasmo, né? O Donald Trump, ele afirmou, aliás, moçada, também manifestou o desejo e começou a estabelecer as bases para a saída também do Afeganistão, tá? E o Joe Biden apenas confirmou. E isso tudo tem uma questão importantíssima a ser mensurada. E que questão é essa, moçada? O custo. É caro demais manter, meninos e meninas, uma leva gigantesca de soldados dentro do Afeganistão. É caro do ponto de vista financeiro, monetário, sobretudo no momento de crise, e é muito caro também o custo social. Soldados mortos, médicos americanos mortos, ou seja, o problema é extremamente elevado na manutenção lá. Ou seja, os Estados Unidos também geopoliticamente fica entre a cruz e a espada, ou seja, eu saio e aquilo ali vira um caos, ou eu, meninos e meninas, tá, massa demais, obrigado, amor, ou eu saio e aquilo ali vira um caos, ou eu me mantenho e aquilo ali gera um caos, pra mim, né? Ou constrói a manutenção desse caos, né? A história, meninos e meninas, de intervenção, ela está diretamente ligada a um princípio. Quem é meu aluno já ouviu falar sobre isso, que é o princípio de autodeterminação dos povos. Não é os Estados Unidos, teoricamente, que tem moçada, controlar as linhas política, a definição dos rumos políticos daquele povo. Quem tem que determinar os rumos políticos daquele povo é o que, moçada? É o próprio povo, né? Então os Estados Unidos é o gestor da paz do mundo, mas é um gestor da paz do mundo que teoricamente não promove a paz do mundo, e sim promove a paz segundo aquilo que eles acreditam ser paz. E aí que tá o grande X da questão. Por quê, moçada? Porque nesse processo de saída existe um acordo firmado com o Talibã. Eu preciso sair, Talibã, você vai assumir, eu sei que você vai tomar, porque sua estrutura política, apesar da infraestrutura ser limitada, mas a estrutura de ramificação da Al-Qaeda é extremamente importante.
Exatamente. Criaram um exército muito dependente do perfeito, Gui, é exatamente isso. E aí, galera, esse é o ponto que eu acho que é muito importante. Primeiro, a saída não podia ser ser tão rápida como ela foi. As bases, os acordos não poderiam ser firmados, meninos e meninas, com grupos fundamentalistas, e aí reside um outro problema, né? Como é que eu, a nação que prego o combate ao terrorismo, permito que firmar um acordo com meninos e meninas de um grupo fundamentalista? Mas também tem a velha e boa frase do Raymond Aron, né? O contrário da diplomacia é o que, moçada? A guerra. E aí a gente vai ter o desencadear disso tudo. Primeiro, meninos e meninas, um temor gigantesco da população. Ou seja, a população em geral, sobretudo a população das grandes cidades, que tem um número gigantesco de estrangeiros e que aprenderam a conviver sob a batuta militar norte-americana. Esse grupo de estrangeiros e de afegãos são afegãos, moçada, em que as mulheres, por exemplo, não usam véus ou burcas, que a comunidade LGBTQIA+, tinha alguns problemas, mas agora essa coisa vai se tornar mais amplificada, que a comunidade de estrangeiros, né, sobretudo refugiados, terão muitos problemas para, por exemplo, visitar as famílias ou voltarem para casa. Ou seja, a coisa tende a ficar muito complicada. E parte disso, meninos e meninas, parte de um erro de estratégia norte-americano de sair no momento em que um grupo se fortalecia e firmar um acordo com esse grupo. E aí, meninos, vem o cenário, né? Eu sempre brinco dizendo o seguinte, que a paz daquela região, aliás, a paz é impossível, né? E a guerra, ela é improvável. Mas, não se esqueçam, o Talibã é um grupo provinciano e ele vai usar de uma força absurdamente gigantesca para manter ali o controle. E, inclusive, é interessante, né, como que essa coisa... O Gui citou, por exemplo, a Aliança do Norte, né, no Afeganistão, que tinha apoio dos Estados Unidos, né, tinha um apoio de outros países ocidentais, tinha apoio, por exemplo, moçada, daquilo que nós chamamos de Austrália, Nova Zelândia, o falecido Pacto Anzo, tá? Ou seja, a Aliança do Norte, que ajudou a combater o Talibã, agora não existe mais, ou se existe ou se coexiste com muita fraqueza. Ou seja, essa aliança ela foi diluída. Os soldados britânicos foram embora, os soldados italianos e franceses também foram embora. Ou seja, aquilo que ajudou a enfraquecer o Talibã, aquela resistência ao Talibã, ela sequer existe. E aí que tá, meninos e meninas, um grande problema, né, dentro desse cenário, tá certo? Com meninos e meninas, a ascensão do Talibã, evidentemente que o Joe Biden sofre uma série de críticas, tá? A postura dele em relação à retirada, ela é uma postura que defende os interesses dos Estados Unidos financeiros, né? Mas joga ou transforma aquilo ali numa bomba relógio, né, e bastante significativo. Então esse é um ponto importante. O João Maurício está perguntando sobre a ONU. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, João, olha só, na verdade não é ONU e países, na verdade são os países e a ONU, né? Então a ONU ela é submetida ao quê? Aos países. E moral da história, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, também tenta mobilizar o Talibã para evitar a violência. Mas, velho, vocês observaram as cenas hoje, né? O desespero é absurdo, a situação é de caos, o medo impera na região, né? Eu vi, por exemplo, soldados do Talibã, né, atirando na reta do muro, com pessoas no muro, tendo que pular um muro de 5, 6, 7 metros, né? Inclusive, até a postura nos telejornais já é diferente, né? Ou seja, o objetivo do Talibã não é ter paz, moçada, é fazer daquele lugar um ambiente de dominação dele, então, do próprio Talibã. Inclusive o Gui cita isso, né? A bandeira já hasteada hoje, né? A bandeira do Afeganistão, né, foi retirada, ou seja, a gente tem uma questão ali extremamente complexa, né? E aí vem, moçada, mais uma vez a postura dos Estados Unidos. O próprio presidente do Afeganistão, a postura dele é um tanto quanto questionável. O Biden fala sobre isso, né? Poxa, eu criei uma galera lá, né? Eles não quiseram lutar pelo país dele. O presidente, moçada, chegou no Tajiquistão com uma maleta de com uma bolsa com mais de 5 milhões de dólares.
Só para a gente estar observando o processo para ver como é que... Então ele abandonou o país, tanto é que a tomada do Afeganistão, isso é das cidades afegãs, isso é também muito importante. Ela não foi realizada de maneira arbitrária, violenta. Tá todo mundo sabendo o que está acontecendo. Ela só foi mais rápida do que a galera esperava. E o acordo firmado entre Talibã e Estados Unidos foi que, olha só, Talibã, permitam a saída dos estrangeiros. Só que o Talibã chegou, meninos e meninas, lá em Cabul, na capital, muito antes do processo, ou muito antes do esperado. Tá certo? E aí, meninos e meninas, a postura ela é sinistra. Hoje, o Talibã, os Estados Unidos matou o principal líder histórico do Talibã, o Ahmadinejad, né? E hoje quem tá no poder, moçada, é o Akhundzada, tá? O Malala Akhundzada. Qual é o nome difícil pra caramba falar, beleza? Ele chegou ao poder, meninos e meninas, em 2006, né? Compartilhando ali. E hoje o Talibã tem uma estrutura de formação bem interessante. Você tem um líder, né? Que é o Abdullah, né? Você tem um chefe do judiciário, ou seja, veja como é que eu tenho uma estrutura de Estado, né? Que é o Abdul Hakim, que é outro cara extremamente importante nessa estrutura do Talibã, né? Você tem três delegados, um delegado político e dois delegados, né, que vão fazer as forças militares, né? O Sarud Hakimi e o Yacob, né? E aí você tem uma série de comissões de inteligência, de economia, de política, ou seja, o Talibã chega ao poder com todo o Estado já teoricamente estruturado. E aí você vai definir apenas o comando das 13 províncias, né? Tá certo? Então esse é um ponto interessante, tá? Com voluntários, etc., se juntaram inclusive ao vice-presidente afegão está lá também. Pois existe um movimento de resistência. E aí que talvez o que o Gui cita, um outro problema muito grave, tá certo? Porque como existe um movimento de resistência, a chance, moçada, da gente ter um derramamento de sangue absurdamente gigantesco na região, ela ocorre. E a chance, além disso, tá? Além do derramamento de sangue, você tem uma outra possibilidade: aumentar novamente o número de refugiados, né? O Afeganistão, por muito tempo, teve o controle, meninos e meninas, do topo do ranking no número de refugiados no planeta Terra. Então, assim, hoje você tem algo em torno de 5,5 milhões de pessoas refugiadas no Afeganistão. Então, veja, e é engraçado porque o Talibã não controla aí, meninos e meninas, o país de 23, 24 milhões, aliás, 32 milhões de pessoas, você não tem ali nem, cara, sei lá, 10% da população alinhada etnicamente ou socialmente ou ideologicamente ao chamado Talibã. Beleza? É possível dizer que a saída dos Estados Unidos é um enfraquecimento da guerra ao terror, campanha militar iniciada pelo Bush? Marcos, essa é uma questão também muito importante, tá? A guerra ao terror, ela é extremamente onerosa para o Estado norte-americano. E, meninos e meninas, há uma campanha, literalmente, para diminuir os gastos militares promovidos pelos Estados Unidos. Cara, pra vocês terem uma noção, os Estados Unidos investe aí algo em torno de né, meninos e meninas, acima de 1 tri, né, só na estrutura militar, nas forças armadas norte-americanas, né. Então, no momento de pandemia, né, a tendência inclusive é uma tendência que é mais republicana do que democrata, né. Me espanta um pouco essa postura no caso do Biden, porque a pressão pela diminuição de gastos com guerra é muito grande e, consequentemente, a diminuição das políticas intervencionistas é uma retórica que nós vamos observar nos próximos dias, tá certo? E há um detalhe, tá? A China aceita negociar com o Talibã, a Rússia não vai retirar, moçada, a embaixada, não vai recolher os migrantes, ou seja, você tem ali negociação diplomática promovida com o Talibã. E aí, meninos, a China de maneira bem mais discreta, lembrando que a China tem interesse ali na formação de uma nova rota da seda, né? E no caso da Rússia, não se esqueçam, né, que aquilo ali é satélite russo, né? Ou seja, essa expansão, meninos e meninas, do poder de influência da Rússia é algo que a gente tem observado desde 2012. Tá certo? Então essa questão é importante, beleza? O João tá perguntando assim: e sobre o precedente para a volta de ataque terrorista? Os caras veem que, independente do tempo ficar nos reclusos, eles voltam a poder. Só que a diferença do Talibã, Joãozinho,
Filhote, é porque o Talibã é um grupo provinciano, é diferente da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, além de ter ramificações, os atentados dela têm alvo, e esse alvo está fora do Afeganistão, por exemplo. Isso não significa que eles não possam promover algum tipo de ataque, não é isso. Né? O Talibã é um grupo que vai promover ataques internos, tá? Isso, inclusive com uma estrutura paramilitar. Então essa é uma questão importante. Agora, isso pode amplificar o apoio a grupos terroristas naquela região? Pode sim. Inclusive, parte da negociação da China está diretamente relacionada ao quê? O Talibã não apoiar grupos muçulmanos que almejam a separação ou emancipação lá no sul da China. Então vejam como que essa questão ela pode envolver uma série de outros elementos que podem criar aí um efeito dominó, tá, no planeta, tá? A Lulu, oi Lulu, tudo bem, amor? Flávio, eu estava ouvindo um podcast hoje que disse que a falta de centralização do poder no Afeganistão facilitou ainda mais a tomada do Talibã. Procede pra caramba, tá? Você tem um governo central no Talibã, mas você tem as províncias, meninos e meninas, sem uma estrutura de Estado mais complexa. Você não tem nenhuma federação, é como se fossem verdadeiros distritos e cidades com um grau de autonomia política muito grande, tá certo? E isso, essa falta de coesão política, ela acabou por, de alguma forma, amplificar as relações. Exatamente. E assim, você tem muitos grupos. O Afeganistão é extremamente plural, né? Um país com uma pluralidade étnica absurda. Então, você tem muitos grupos que comandam essas vilas, esses distritos, né? E o Talibã com a força, sobretudo nas grandes cidades e nas fronteiras. Então, é evidente, a falta de uma estrutura política mais coesa facilitou a não destituição ou não a destruição daquilo que nós chamamos de Talibã, beleza? Essa também é uma questão que é super importante da gente destacar, ok? Inclusive, o Talibã também tem força no Paquistão. E lembre-se, tá? O Paquistão, potência nuclear, apoiada pelos Estados Unidos, né? O Talibã começa, moçada, com um modelo de educação islâmica, reforço das tradições islâmicas. Ou seja, os caras eram responsáveis pelo quê? Justamente por ajudar a propagar e sedimentar o islamismo nas comunidades tribais. E lembre-se, tá? O Afeganistão, moçada, não é formada por árabes, né? A religião islâmica ali, muitas vezes, eu sempre brinco usando a expressão, tá? O Gui que gosta desse assunto, né? Ele vai me ajudar nesse sentido, né? Quando a gente fala do Afeganistão, o Afeganistão, moçada, é a sepultura dos impérios, né? É onde os impérios encontravam a dificuldade para ascender. Então o Império Persa, né? O Império Mongol, as dinastias chinesas sempre encontraram no Afeganistão um limite. E isso faz com que a gente tenha ali vários grupos étnicos que congregam fés, seitas completamente distintas, né? Justamente aí o Gui citou, né, o famoso Vale do Corengal, ou seja, é um país extremamente tribal, extremamente plural do ponto de vista étnico e, consequentemente, sem essa homogeneidade, você não tem o que, moçada? Coesão na hora, inclusive, de lutar contra grupos como o Talibã. O Talibã predomina nesse processo, né? E isso acaba desencadeando uma série de problemas internos bastante significativos. Pode crer? Acho que é isso. Cara, que isso, Marquinhos. É uma honra, que isso, é uma honra estar com vocês. Acho que, pô, o Guigui, ex-aluno, mas, cara, um cara que eu tenho no coração pra caramba. É isso, moçada. Eu acho que sobre esse cenário que a gente tem que esperar é aguardar, né? Que as pessoas saiam de lá vivas, isso é o mais importante, né? Há uma proteção ali da região do aeroporto, né? Uma estrutura militar aí na região do aeroporto. Só que, cara, saem os americanos, tá? Ainda não estão saindo os afegãos, não, né? Vão americanos primeiro, estrangeiros depois, e na sequência, velho, sairão os afegãos, se os norte-americanos
né, voltarem. Lembrando que o Gui também gosta desse assunto, a galera não tá conseguindo pousar nas pistas, meninos e meninas, porque as pistas estão cheias, né? Então, cara, a situação é extremamente complexa ali, né? Tem muito avião alemão que não tá conseguindo pousar nas pistas, ou seja, a situação é extremamente complexa na região. Pode crer? Tem alguém querendo... Aí, cara. Meu irmão também tá assistindo, Andrezinho, beleza, irmão? Ô, Juju, Janzinho, Rick, Bia, que bom, cara, que vocês gostaram. Cara, uma honra, né? Minha comadre. É isso. Não tenho muito o que falar, a gente aguardar as próximas situações. Lembrando, tá? O contexto histórico, pelo amor de Deus, o Afeganistão foi comandado de 2001 a 2021 pelos Estados Unidos, ou comandado de forma paralela pelos Estados Unidos. Aquilo ali não é comunismo, aquilo ali não é nada, aquilo ali é fundamentalismo islâmico do mais violento, tá certo? Da mesma forma, meninos, que eu vi gente falando que é neoliberal, né? O PCO postando que o Talibã lutando contra o imperialismo. Tem o que de imperialismo ali, é imperialismo norte-americano, e a gente sabe disso, mas pera aí, gente, apoiar um grupo fundamentalista extremamente violento como o Talibã não tem nenhum sentido, então por favor, sejam menos, né? Inclusive hoje isso chega a me dar palpitação de raiva, velho, beleza? É isso, moçada. Então, uma honra. A live vai ficar gravada. Quem quiser compartilhar, quem quiser comentar, vou jogar no meu canal no YouTube. Aproveitem, meninos e meninas. Dê uma curtida lá no meu podcast, O Mundo em Desordem. Tá em todas as plataformas de áudio, né? É muito bom estar com vocês. Saudade de uma galera aqui, velho. Vocês me devem várias e várias visitas após essa pandemia, tá? Só vou lembrar isso pra vocês, beleza? E segunda-feira, quem sabe aí, vou ver com alguns aí, moçada, a gente constrói aí uma segunda-feira de geopolítica aqui de 15 em 15 dias nesse espaço no Instagram. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, trazer alguns convidados e tal, vamos ver o que sai disso aí, uma live de geopolítica, beleza? E é isso, meninos e meninas. Aliás, tem uma banda chamada, a dica é uma banda chamada Kabul Dreams, né, capital do Afeganistão. Quando o meu afilhado era meu aluno, né, ele tinha um colega de sala que me perguntava todo dia a capital de alguém, de algum lugar, né, e quando ele me perguntou do Afeganistão, todo dia eu respondia. Quando ele perguntou do Afeganistão, eu falei mais ou menos isso pra eles, o contexto dessa live, né, e lembrei de uma banda do Afeganistão chamada Kabul Dreams, né? Depois escuta, é uma banda de rock and roll, mas mostra um pouco do sonho afegão. Aliás, no Afeganistão, nos Estados Unidos hoje, tinha manifestação afegã dizendo o seguinte: você nos traiu, Estados Unidos, né? Será que traiu? Essa é uma questão. Vou chamar o mestre. O mestre é tímido, mas meu sonho é fazer uma live com ele. Chamar Edivan, mas eu tô pensando nisso seriamente. Tá tudo programado pra gente falar aí sobre questão palestina já. Pode crer, moçada? É isso. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem bem. É uma honra gigantesca estar com vocês. E acabou a pandemia, voltemos com tudo a 1000 por hora, tá certo? E lembre-se, tá? Vacina logo, se proteja. Isso é importante demais, pode crer? Beijo! Valeu, galera! Fui! Pode deixar, vou deixar assim, eu vou postar assim, tá bom? Valeu, afilhado, seu lindo! Tchau, comadre, valeu, galera! Tchau, Aninha! O Mundo em Desordem é o nome do podcast, tá? Vou postar um lance no story já pra falar pra vocês, beleza? Aí, ó o chefe aí! Olha o chefe aí, galera! Valeu, chefe! Tá na conta da Gininha. O chefe é maravilhoso, é meu mestre, meu orgulho. Te amo, chefe! Valeu! Valeu, mestre! Beijo, galera! Valeu, fui!